Eu sempre digo que, por trás das marcas mais famosas do mundo, há histórias que jamais foram bordadas em couro ou ouro. E quando o assunto é Gucci, poucos sabem que cada costura desse império guarda um segredo que atravessou gerações. Hoje, eu vou te levar por um caminho onde luxo, poder e tragédia caminham lado a lado, onde a palavra herdeiro deixou de significar apenas fortuna e passou a carregar peso, medo e destino. Enquanto muitos enxergam apenas bolsas icônicas e desfiles glamourosos, eu enxergo cicatrizes que nunca foram mostradas ao grande público. A família Gucci se tornou símbolo da elite, mas pagou caro por cada passo rumo ao topo. E é justamente nesse cenário que surge o herdeiro mais comentado, observado e temido da história da moda. Mas poucos sabem que, ao chegar ao poder, ele não herdou apenas um império, herdou também uma maldição. Hoje, vou te contar como tudo começou. Vou te levar para dentro dos salões silenciosos onde negócios eram fechados com aperto de mão e olhar desconfiado. E vou te mostrar como o destino tomou outro rumo no dia em que o herdeiro assumiu o trono da família. Respire fundo, porque essa não é apenas uma história de luxo, é uma história de risco, ambição e queda. Por trás do brilho das vitrines, havia uma sombra que crescia a cada geração. Uma sombra que muitos fingiam não ver, mas que devorava tudo o que tocava. E quando o herdeiro finalmente recebeu as chaves do império, descobriu tarde demais que não estava apenas herdando uma marca, estava herdando um caos cuidadosamente escondido. É hora de abrir o cofre dos segredos da família Gucci. É hora de revelar a trajetória do herdeiro que transformou a marca e foi transformado por ela. Desde que conheci a história de Gucci, entendi que esse império nasceu da observação silenciosa e da ambição mais discreta que já vi. Ainda jovem, trabalhando como carregador de malas no Hotel Savoy, ele percebia como a elite se comportava, o que desejava e qual era o verdadeiro significado de luxo. E foi ali, nas sombras do luxo alheio, que ele começou a costurar o seu próprio destino. Gucci entendeu que a aristocracia não queria apenas objetos, queria símbolos, queria tocar a sensação de poder. E assim, quando voltou para a Itália, abriu a pequena oficina de artigos de couro que mais tarde se tornaria um império global. Mas poucos sabem que os primeiros anos foram marcados por desafios profundos, falta de dinheiro, escassez de materiais e uma Itália fragilizada pela política da época. Ainda assim, o criador tinha algo raro: visão. Ele acreditava que cada peça poderia carregar não só beleza, mas identidade. Cada bolsa teria alma, cada tecido teria propósito. Eu sempre me emociono quando volto a esse início, porque percebo que a Gucci nasceu não apenas do couro, mas da sensibilidade de um homem que observou o mundo em silêncio. No entanto, por trás da genialidade, havia uma tempestade. Gucci era reservado, autoritário e profundamente desconfiado. Ele queria manter o controle do negócio a qualquer custo. E sem perceber, plantou a semente da disputa que explodiria anos mais tarde. Foi assim que nasceu o império. Entre sonhos, estratégias e a obsessão por perfeição. Mas também nasceu ali a maldição. A ideia de que a família deveria comandar tudo, mesmo que isso significasse destruir uns aos outros. Quando a marca começou a se expandir, eu sempre imagino Gucci observando tudo de longe, orgulhoso e assustado ao mesmo tempo. A Gucci virou sinônimo de elegância, exclusividade e poder, conquistando a elite europeia e atravessando o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Foi um salto histórico e um dos momentos decisivos que mudaram para sempre a trajetória do império. Mas poucos sabem que os filhos de Gucci já estavam disputando o território muito antes de o império realmente crescer. Aldo, Vasco e Rodolfo brigavam silenciosamente por influência, cada um acreditando que era o verdadeiro sucessor. E enquanto a marca brilhava na vitrine, a família se fragmentava nos bastidores. Por trás do luxo havia um segredo: ninguém confiava em ninguém. Foi também nesse período que a Gucci descobriu seu maior trunfo: o desejo de Hollywood.
Atrizes, aristocratas e milionários começaram a usar a marca como um símbolo de glória. E o mundo, então, se curvou ao poder visual do icônico verde e vermelho. Cada loja inaugurada representava mais que expansão. Representava domínio. O destino do império tomaria outro rumo quando Aldo, o mais ambicioso, decidiu globalizar a marca sem olhar para trás. Ele trouxe inovação, agressividade comercial e uma visão que transformaria a Gucci numa das maiores potências da moda. Mas essa mesma agressividade abriria feridas profundas que nunca mais cicatrizariam. A ascensão da marca parecia imbatível. Mas o Império Gucci estava prestes a enfrentar seu capítulo mais sombrio, aquele que colocaria o herdeiro no centro da tempestade. Quando falo sobre Maurizio Gucci, sinto sempre o peso de uma história que mistura genialidade, fragilidade e destino. Ele era o herdeiro que carregava o nome com orgulho, mas também com medo. Rodolfo, seu pai, o tratava como o escolhido, aquele que iria restaurar a glória e trazer um novo futuro para a marca. Mas poucos sabem que Maurizio nunca se sentiu preparado para esse trono. A sucessão explodiu como uma bomba silenciosa. Aldo, seu tio, acreditava que Maurizio era imaturo demais para assumir qualquer liderança. E a partir daí, iniciou-se uma guerra interna que duraria anos. Processos, brigas, alianças, tudo em nome de uma fortuna que crescia, mas deixava a família mais destruída a cada temporada. Quando Maurizio finalmente assumiu o controle da Gucci, o destino do império tomou outro rumo. Ele tentou modernizar a marca, trazer juventude, inovação, ruptura. Mas por trás dos tapetes vermelhos havia uma sombra que o acompanhava. Patrícia Reggiani, sua esposa, conhecida mais tarde como a Viúva Negra da moda. Eu sempre digo que Maurizio herdou mais problemas do que poder. Ele se viu preso entre herdeiros que o odiavam, executivos que duvidavam dele e uma esposa que queria mais status do que parceria. E enquanto tentava salvar a marca, se afundava emocionalmente, isolado, pressionado, vulnerável. O fim trágico todos conhecem, mas o que poucos sabem é que antes da tragédia, Maurizio tomou decisões que quase levaram a Gucci ao colapso total. Ele foi o herdeiro, sim, mas também foi a vítima final da maldição que acompanhava a família desde os tempos de Gucci. Sempre que chego a esta parte da história, me surpreendo com o quanto ainda existe escondido por trás desse império. Poucos sabem, por exemplo, que a família Gucci chegou a contratar detetives particulares uns contra os outros, tentando descobrir traições internas e esquemas de desvio. Era uma guerra dentro do próprio castelo. Outra curiosidade impressionante é que nos anos 80, a marca quase perdeu o direito de usar o próprio nome devido às brigas judiciais entre os herdeiros. Imagine isso. Uma das marcas mais famosas do mundo à beira de perder sua própria identidade por causa de disputas familiares. O legado estava literalmente em jogo. Mas o capítulo mais polêmico sempre será o assassinato de Maurizio. A morte do herdeiro não foi apenas um crime. Foi o ponto final de anos de rancor, ambição e silêncio. Por trás do luxo, havia um segredo que ninguém ousava mencionar. A família Gucci nunca soube conviver com o próprio sucesso. E você talvez não saiba disso, mas depois da tragédia, nenhum membro da família Gucci voltou a comandar a marca. O império, construído a tantas mãos, acabou nas mãos de investidores externos que transformaram a Gucci em um gigante moderno, mas completamente distante de suas raízes familiares. A verdade é que, nos corredores da moda, a história da família Gucci é lembrada como um aviso, um estudo de caso, um símbolo de que fortuna sem unidade se transforma em ruína. Hoje, quando olho para a Gucci nas passarelas do mundo, vejo um império reerguido, valorizado e desejado. A marca vale bilhões e está entre as mais poderosas da moda contemporânea. Mas poucos sabem que, por trás desse renascimento, existe uma família esquecida e um herdeiro cuja morte marcou para sempre o destino do império. O legado dos Gucci é grandioso, mas também trágico. Um lembrete de que poder sem equilíbrio se torna veneno, que fortuna sem união vira ruína e que sucessão, quando mal conduzida,
transforma herdeiros em inimigos. É impossível narrar essa história sem sentir o peso do que foi perdido. Hoje, não há mais herdeiros Gucci no comando. O nome sobrevive, mas a linhagem não. A maldição que começou com disputas internas terminou com a saída completa da família do negócio. E para mim, essa é a maior ironia. O império sobreviveu, mas os Gucci não. A história da Gucci nos ensina sobre ambição, legado e o preço do luxo. Ensina que impérios podem ser destruídos de dentro para fora e que às vezes o maior inimigo não está no mercado, está na própria família. E é por isso que hoje, ao pensar nos grandes herdeiros do mundo, lembro sempre do herdeiro da Gucci. Não pelo glamour, mas pela lição. Porque toda herança tem um preço. E nem sempre quem recebe está pronto para pagar. Se você gosta de conhecer os bastidores dos grandes impérios, das famílias mais poderosas e dos herdeiros que mudaram o mundo, então este canal é o seu lugar. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sino para não perder as próximas histórias da elite global. E me diga nos comentários, qual herdeiro você quer ver aqui no próximo episódio?